Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Profissões e hoje a gente está aqui com uma profissão incrível que é pedagogia. Tô aqui com uma amiga minha, já ia falar o nome dela, mentira, eu vou deixar ela se apresentar. Então, começa falando pra gente teu nome, a tua idade e há quanto tempo você tá nessa área? Sou Janine, tenho 37 anos e eu estou nessa área, deixa eu pensar, há quase 20 anos. Caramba! Porque eu entrei na faculdade já com 18 anos, né? E o que é exatamente a pedagogia? Para que ela serve? Então, pedagogia é, no sentido mais cru, é ensinar a criança. Só que a pedagogia é muito mais ampla do que isso. Sim. Né? A pedagogia vai tratar de todos os processos de ensino e aprendizagem. E isso pode acontecer em várias esferas. E a pedagogia vai estudar isso. Né? Como se dão esses processos de ensino-aprendizagem dentro das relações que acontecem na sociedade. Caraca. Isso pode acontecer para outras faixas etárias ou é mais voltado mesmo para a infância? É muito forte a gente ouvir falar em pedagogia e associar à infância. Mas você pode ter ensino-aprendizagem, inclusive, com adultos. Usa-se mais o termo andragogia. Você não vai ver a faculdade de andragogia. Você vai estudar sobre isso dentro da faculdade de pedagogia. Entendi. E quantos anos dura a faculdade de pedagogia? 4 anos. São 8 períodos. São mais ou menos 4 anos. Eu sei que tem algumas áreas, algumas faculdades que tem a questão da licenciatura, né? Na pedagogia acho que não tem isso, porque você estuda para isso também, né? Você estuda, você sai da faculdade de pedagogia habilitado para dar aulas na educação infantil e no Fundamental 1, que a gente chama, no ensino Fundamental 1, que seria do 1º ao 5º ano. Só que, se você não quer dar aula, mas você gosta desse assunto da educação, gosta de estudar sobre isso, entender essas relações, você tem outros campos que você pode trabalhar. Então, você pode ser um orientador educacional dentro de uma escola, você pode ser um coordenador pedagógico, você pode ser um gestor escolar, você pode ser gerir uma escola, organizar toda a escola, e para isso você tem que entender de educação. Você pode trabalhar dentro de uma empresa, trabalhando diretamente com a parte de treinamento e capacitação dos funcionários dessa empresa. Você pode trabalhar, falei empresa, falei escola, você pode trabalhar como perito. Caramba! Você pode trabalhar como perito de letra, perito na justiça, perito judicial, né? Desenho infantil, quando tem algumas questões, né, que envolvem criança. Então você pode... e outra coisa que tá assim, o boom do momento, né? O pedagogo, ele pode atuar prestando consultoria para pessoas que produzem conteúdo para crianças. Faz total sentido. A gente hoje tem aí tem pelo menos um youtuber aí, que eu não sei se eu não vou citar o nome, mas ele tá aí, né? Ele e o irmão estão aí super na moda. E um deles faz conteúdo para criança. Ele tem uma equipe de pedagogos para orientar. Inclusive, antigamente, né, as mães eram o terror das mães. Meu filho não vai ver ele. E agora não, porque ele foi aperfeiçoando, foi refinando. E hoje ele conta com uma equipe de pedagogos para criar o conteúdo com ele. Ele cria o conteúdo, mas eles orientam se aquilo ali é adequado, se não é adequado, o que eles querem atingir. Você ter o conhecimento técnico e uma orientação é outra coisa. Com certeza. Sabe como é que pode atuar também? Com brinquedo, pessoas que fazem brinquedo. Então, essas fábricas de brinquedo podem ter pedagogos para poder orientar. Porque eu penso assim, hoje em dia não, mas antigamente você via um brinquedo tipo, sei lá, uma criança de 2 anos vinha escrito na caixa, de 0 a 2 anos, mas com as pecinhas pequenas que a criança fatalmente ia engolir uma peça daquela. E outra coisa, tem brinquedo que a criança ainda não tem a capacidade de brincar com ele, então ele deixa de ser atrativo. Então você tem que saber para que faixa etária é cada brinquedo, cada oferta de brinquedo, igual conteúdo. Quando você vai ofertar um conteúdo, você tem que saber para quem que você quer ofertar. Sim, total. Me diz uma coisa, a pedagogia tem assim, tipo, áreas de especializações que você pode seguir, tipo, sei lá, por exemplo, medicina.
Tem várias áreas ali que o médico pode fazer para se especializar, ou é uma área mais, não, você fez aquilo, ok. Quando você sai da pedagogia habilitado a essas opções que eu te disse, né? E aí você pode buscar a especialização. Então você pode ser especialista em docência do ensino superior, e aí você tem que fazer as especializações. Eu me especializei em psicopedagogia. Que é uma área que é associada, um pouco, usa a dificuldade da aprendizagem. Vocês entendem o aluno, a criança, o adolescente que tem algum bloqueio na escola, como ele lida dentro da escola, isso pode estar associado a questões psicológicas. Então a psicopedagogia, ela vem nesse sentido, assim, de você, algumas dificuldades de aprendizagem não são fisiológica, né? Porque assim, ele não consegue porque ele tem alguma questão fisiológica, não vai mudar. Algumas crianças bloqueiam porque passam por um trauma, acontece alguma coisa na vida, e às vezes nem é na escola, às vezes é na família. Então a psicopedagogia vem para ajudar o aluno a atravessar esse bloqueio, né? Então, uma dificuldade de aprendizagem, como é que a gente vai trabalhar essa dificuldade de aprendizagem? E às vezes na psicopedagogia, que é um pouco mais especializado, você consegue direcionar e orientar essa família a procurar uma ajuda especializada. Então, às vezes a escola sinaliza, olha, ele precisa de uma ajuda, precisa de uma psicopedagoga para poder... E a família lida legal com isso? Depende do quê? Assim, tem muitas questões da educação que ainda tem preconceito. Então, por exemplo, o autista, né, o transtorno do espectro autista é uma gama de níveis de autismo, sim. Né? E tem família que é preconceituosa, né, não aceita. Então eles vão, por mais a escola sinalizou, eu já vi família trocar de escola. A escola sinaliza e troca de escola, e não fala nada. A outra escola sinaliza e troca de escola. Quando, na verdade, o que essa criança precisa? De uma ajuda especializada, e aí não só do psicopedagogo, né? Aí vão entrar outros profissionais para tratar desse autismo, por exemplo. E aí você tem a descalculia, a dislexia, né? Dislexia era muito comum, não sei hoje. Isso, ainda é. E assim, você vai trabalhar, o psicopedagogo vai trabalhar junto com o fonoaudiólogo. Agora, tudo assim, aí você vai refinando, né, as especializações. Tem também uma especialização da área da pedagogia, que é em educação especial. Então a pessoa se especializa no ensino especial, na educação especial. E hoje é lei. Toda escola precisa de pelo menos um profissional especialista em educação especial, para ela poder receber alunos incluídos. Não, e você estava falando isso é complicado, que assim, pelo pouquíssimo que eu sei das pesquisas que eu fiz e tal, nessa questão do autismo, quanto mais tarde você começa a tratar a criança, pior, né? Porque a criança precisa de estímulos para ela se... Porque o autista, por exemplo, ele enxerga o mundo de uma outra maneira. Ele é muito mais sensível, né? Então, ele recebe tanto estímulo, ele percebe tantos estímulos que ele precisa se organizar aquilo que ele está recebendo de informações do mundo. E aí, quanto mais ele consegue um tratamento especializado, mais precoce, ele vai aprender a se organizar melhor, organizar isso que ele recebe e a responder dentro da sociedade, né? Caraca, muito interessante isso. E aí, assim, na pedagogia, você está mais dentro da escola, né? Então, todo mundo fala, vou fazer pedagogia, vai ficar dentro da escola. Mas é isso, né? Hoje a pedagogia não dá para você fazer só o normal, né? Mais o normal com nível de ensino médio. Sim, eu lembro. Vai fazer a pedagogia com o nível superior. Quer dizer, a pedagogia traz o nível superior, né? Para poder te trazer mais aprofundamento. Porque, assim, educação é coisa séria. A gente acha que é brincadeira porque tá com criança, e educação é coisa séria. E assim, eu tenho uns amigos que são professores e tal, e eles falam que hoje em dia é muito difícil ser professor. Rola um conflito muito grande, assim, entre a direção da escola, pelo lado de captação de matrícula e tal, aí os pais fazem uma reclamação, recai sobre os professores, não tem eles disseram que, assim, antigamente não tinha, né, tipo, teu filho fez uma merda na sala de aula, ao pai ou à mãe, alguém ia brigar com o filho. Agora eles brigam com o professor. A sociedade a gente vem
os professores vêm sendo massacrados dentro da sociedade, assim. Não sei se agora, com a pandemia, as pessoas estão valorizando mais a questão do ensino, da educação, né? As pessoas estão vendo um pouco, né, como é que as coisas estão... como é a importância do ensino para a criança, né? Tem gente que acha que a escola é o depósito de filhos, quando na verdade não, sabe? A escola não tem que ser um depósito de filhos. A educação a gente vai dar em casa, né? Pai e mãe, a família é responsável por ensinar coisas básicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, respeito ao próximo. Não digo nem aos mais velhos, respeito ao próximo. A gente tem que respeitar qualquer pessoa. Sim, com certeza. Né? E aí a gente vem vendo isso, as famílias jogam na escola, a criança passa muito mais tempo na escola do que em família, e a escola fica responsável não só por ensinar conteúdos, né, leitura de mundo, como ela fica responsável por ensinar formação de hábitos básicos. Caramba. Né? E isso, assim, parece, você está falando do nível mais baixo da sociedade, classe A, que delega para outros profissionais o cuidado com os filhos. Caraca. Tá? A gente pode... por isso que eu acho que isso não é uma questão de classe econômica social. Eu acho que é uma questão de como a sociedade enxerga a escola. Virou cultural isso, né? Eu acho, assim, como a sociedade está enxergando a escola, o papel da escola. Né? A escola tem que formar as crianças, preparar as crianças, né, depois vão para o ensino fundamental, ensino médio, preparar esses adolescentes com conteúdo, com cultura, com conhecimento. Uhum. A família tem que contribuir de outras formas. Sim. A família, ela está dentro a família, a vovó, o vovô, está dentro, a vizinhança, né? Sim, às vezes você total. desce, né, brinca no play, brinca na rua, né? Essa vizinhança também contribui para a educação daquele indivíduo. Isso a gente chama de educação informal. Então, essa educação informal é também muito importante. E que dica você daria para alguém que pensa em fazer pedagogia? Que dica que eu dou? Faça se acreditar que a educação transforma o mundo. Você tem que ter isso dentro de você, porque é uma profissão é uma profissão que ainda não é valorizada. Ainda não é tão valorizada como deveria ser, né? A gente hoje, inclusive em termos salariais, não posso enganar, você está fazendo algo, né, não, justamente claro, de claro. informação profissional. E é isso, hoje se você pegar outras profissões de nível superior e você comparar quanto ganha um pedagogo de que tem nível superior, uhum. com o mesmo tempo de experiência que um engenheiro ganha 3 vezes mais. Caramba. Né? Então é muito... Isso é muito mal distribuído, né? É mal A gente distribuído. fez um podcast aqui com uma nutricionista, onde ela falou isso, tipo, que a faculdade dela é integral, ela estudava pra cacete, se matava. Aí ela falou que ela trabalhou assim em hospital com um paciente de risco, né? Eu não me lembro exatamente qual é o termo, mas assim, pacientes estão, por exemplo, em CTI, em que se o nutricionista de repente cometer um erro, pode levar o paciente a óbito. Com certeza. E o cara ganha tipo 3 mil reais, mais ou menos. E um médico ganha muito mais, trabalhando a mesma carga horária. E eu falo assim, gente, compara assim, o que o professor trabalha, o professor, o pedagogo trabalha, o engenheiro trabalha, o médico trabalha, pega as cargas horárias, pega a hora de trabalho desse profissional. Você vai ver quanto ganha, assim, o professor ganha muito menos, né? Uhum. E aí as pessoas muitas buscam o serviço público. Né? Hoje eu sou professora da rede pública do município do Rio de Janeiro, Uhum. né? Me encontrei ali dentro, né? Porque a gente tem ainda autonomia para fazer um trabalho super legal. Você pega uma equipe bacana, você faz um trabalho muito legal. Eu sou uma defensora da educação pública. Uhum. Eu digo até isso assim, o pessoal acha que a escola pública, ainda tem esse preconceito também, a escola pública não presta, o que vem da escola pública não presta. Presta, não só da escola pública, né? A saúde pública presta. A gente tem excelentes profissionais, que inclusive os mesmos profissionais que atuam na rede pública e atuam na rede privada. Total. A diferença que nós temos hoje é o material, o retorno que a gente tem, o respaldo que a gente tem em termos de
materiais, né? Sim. Então hoje eu tenho muito mais dificuldade na rede pública de comprar esdrúxulamente cartolina, porque eu tenho que esperar chegar uma compra, né, dinheiro público, e aí o que a gente acaba fazendo? Que a gente precisa de 2 cartolinas, tira do nosso bolso e compra 2 cartolinas. Quando numa escola, por exemplo, particular, você precisa de 2 cartolinas, vão falar para você, pega no armário, você tem um armário de almoxarifado com não só a cartolina, com uma infinidade de materiais. Mas o profissional mesmo. Não, e é foda que, assim, uma vez eu tava ouvindo de um cara que participou de política, ele chegou até a Secretaria de Educação, se não foi no Rio, em São Paulo. E aí ele começou a desconfiar que estavam tendo pequenas coisinhas assim, por exemplo, o cara entregava um pouco menos de material, entregava o material errado, mas o material era superfaturado, então aquele pouquinho ele ganhava às vezes milhões com aquilo. Aí o que ele fez? Ele pegou assim, ele falou assim, peguei 3 professoras daquelas que estão lá há 50 anos dando aula, Caxias, aí veio descarregar, sei lá, um caminhão de papel higiênico. Aí elas iam fazer a conferência, elas iam lá com a fita métrica, aí descobria que um rolo que deveria ter 50 metros tinha 45, 46. Isso em larga escala, né? Os caras deixavam de produzir muito. Quer dizer, até nisso tem essa questão da licitação e tudo. Exatamente, acaba prejudicando um pouco. Com certeza. E tem o outro lado também. No ensino particular, foi aquilo que você mencionou. O pai reclamou, isso vem em cima do professor, o professor é mandado embora de um dia para o outro. Caraca. E aí, assim, você não leva em conta o vínculo que ele tinha com a turma, as conquistas positivas, né? O que foi de positivo que ele produziu. Mas um pai reclamou, ameaçou tirar da escola, aquele professor é descartado. Caraca. Isso acontece muito na rede particular. Eu acompanho muitas amigas minhas que vivem sem saber se no dia seguinte acontece uma situação na escola, no dia seguinte não sabe se estão empregadas ou não. Mesmo, e às vezes, sim, sem elas terem culpa. Né? Às vezes são questões que aconteceram na escola que fugiram do controle, aconteceram em sala, fugiram do controle, e a professora fez uma orientação que a família não concordou. Então, quer dizer, não houve negligência da professora. A professora só fez uma orientação, interviu, e a família não concordou. Se essa família tiver uma boa abertura com a direção da escola, essa família consegue tirar a professora. E a gente sabe de casos de professoras que são ameaçadas pela família, de falar assim, você vai sair da escola amanhã. Então o professor perdeu esse status do respeito. Né? Mas eu acho que se você acredita na educação, eu acredito muito na educação. Tanto é que eu, além de trabalhar de segunda a sexta na educação formal, arranjei educação não formal. Mas também tem recompensas muito legais, né? Tem. E assim, quando você... Pra mim, assim, lógico, eu queria ganhar mais, lógico, eu queria ganhar mais. Sim, sempre é bom. Óbvio. Mas é tão legal você ver que você fez diferença na vida de uma criança. Eu agora, que já tô há tanto tempo aí no meio da educação, é tão legal você... Hoje, minha última turma, eu deixei de dar aula em 2010. Eu saí de sala de aula. A minha última turma, os meus alunos, eu tenho contato até hoje pelo Facebook. E eles estão entrando na faculdade. Caramba. Eles agora estão entrando na faculdade, ou já estão cursando a faculdade há 2 anos. E é muito legal eles chegar dia do professor, me marcarem. Fui professora de 5º ano deles. Olha quantos professores já passaram por eles. E eles vão e me marcam e falam assim, tia, você foi importante pra mim. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Tem um aluno que fala assim, tia, eu venho pra escola por sua causa. Caramba. Sabe? É muito legal. É muito legal você saber que você faz a diferença na vida da pessoa. Eu tive a oportunidade de ser convidada para atuar de uma outra maneira. Atuei na gerência de educação do Rio de Janeiro, depois que eu saí de sala de aula. Cuidei com uma equipe, né, super legal. A gente cuidou das escolas da Zona Sul e da Grande Tijuca, das escolas públicas do Rio de Janeiro, e aprendi também demais, porque a gente pega vários cenários, né? Sim. E você encontra várias conquistas diferentes, várias superação de obstáculos, né? Porque cada um tem sua especificidade de cenário, a comunidade escolar e tal. Sim. E aí eu saí de sala de aula e sempre senti muita saudade, né, desse contato com o aluno. Onde é que eu mato a minha saudade desse aluno? Desse aluno não, mas onde é que eu mato a saudade dessa interação com o jovem? Dentro do movimento escoteiro. O movimento escoteiro é uma educação não formal. Né? Então, assim, os trabalhos que as ONGs fazem,
grupo religioso, né, que tem escolinha dominical, catequese e de outras religiões que eu não sei como é que eles chamam, mas assim, esse trabalho que eles fazem com a criança no horário alternativo ao horário oficial da escola, isso também é educação não formal, isso está complementando a formação do indivíduo. Sim. E me diz uma coisa, tem algumas profissões, tipo, sei lá, advogado, que quando descobre que o cara é advogado, fala, me ajuda aqui, tô querendo fazer não sei o que e tal. Isso rola com pedagogia também, quando as pessoas descobrem que você é pedagoga, que pedidos que costumam fazer pra você? Quando eu falo assim, sou pedagoga, então eu acabo falando assim, sou professora, né, sou pedagoga. Meu filho tá com dificuldade, você pode só me ajudar? Assim, olha, e aí assim, é complicado, porque assim, tem muito professor que, para complementar a renda, dá aula particular mesmo. Eu mesma dei aula particular muito tempo, porque agora eu não tenho horário, porque eu gosto muito de dar aula particular, dessa coisa do ensino especializado, né? Particular, personalizado para o aluno. Eu acho muito legal, que o aluno dá para aproveitar bastante e você atinge exatamente aquilo, o problema, onde ele está com dificuldade e tal. E as pessoas às vezes falam isso, ou então as pessoas querem uma consultoria educacional. Você fala assim, numa mesa, por exemplo, isso acontece em aniversário de criança, que eu vou com a minha filha. Roda de mães, aí começa a falar da escola, e aí tem mães de várias escolas, né? Aí alguém fala assim, mas a Janine é professora, a Janine é pedagoga. E aí elas querem uma opinião técnica, uma consultoria. Sim. Do que eu acho de determinada situação. E tem muitas vezes que não dá para eu emitir a minha opinião, não é nem ético, né? Falar de um trabalho que eu não tô conhecendo pelo olhar de uma família. Para eu poder opinar, eu tenho que conhecer pelo olhar do que está acontecendo pela escola, né? Sim. Mas as mães ficam aflitas, me contam muitos casos de... muitos relatos assim, meu filho sofreu preconceito, sofreu bullying, muita coisa de bullying. Ainda é muito comum bullying nas escolas? Muito comum. Muito comum, e agora tem um bullying que é mais velado, né? Que é o bullying que ele não acontece ali na escola para as pessoas perceberem, mas ele acontece pela internet. Não, e eu tava vendo um cara falando sobre isso, que por exemplo, há, 20 anos atrás, mais ou menos quando eu tava estudando ainda, abafa, você tinha essa coisa, né? Você saiu da escola, você sofria na escola o bullying, era muito ruim e tal, mas você ia pra sua casa, na segurança do seu quarto, no seu cantinho. Hoje não, o negócio vai te seguindo, né? Porque a rede social, né, você acaba tendo um acesso muito grande, né? E todo mundo acessa. Então, um bullying bem feito destrói uma pessoa. Destrói, porque assim, persegue. Foi o que você falou, é isso que você falou, persegue. A pessoa não tem paz. E é muito complicado, né? Assim, eu não me incomodo quando as pessoas vêm falar comigo e tal, vêm perguntar, eu não me incomodo de conversar, emitir minha opinião e tal. Até, por exemplo, o que eu faço no caso de bullying e tal? Eu me incomodo quando a coisa é recorrente, porque aí eu acho que a pessoa pode então me contratar como profissional, entendeu? Em vez de ficar no jeitinho, sabe? Porque também eu tenho que valorizar o meu conhecimento. Sim, com certeza. Eu acho também isso. Se tudo que eu falar vir uma consultoria educacional, mas em mesa de bar, em roda de mães, em festa infantil, em que momento que elas vão realmente me valorizar enquanto profissional? Sim. Né? Mas assim, gosto de emitir minha opinião também, gosto de saber que as pessoas me veem como uma referência para poder orientar nessa parte educacional, né? Tem gente que me pergunta, a escola está conduzindo dessa maneira, a escola apresentou um planejamento assim, assado, a professora conduziu assim, assado. O que você acha? Né? Às vezes o método da escola também é outro, não dá para avaliar assim, né? Exatamente. Então, eu não me incomodo em falar sobre isso, em dar um conselho, mas eu gostaria que esse conselho virasse uma consultoria educacional, entendeu? Formalizar a coisa. E a gente fala muito de pedagogia, de professor, assim, a pessoa pensou em fazer pedagogia. Uma coisa importante me formei, ok, você não tem experiência de nada. Normalmente a tua porta de entrada no mercado de trabalho é dando aula? É dando aula. Se você não tem experiência nenhuma,
você vai ser auxiliar de professor. Geralmente você já consegue ser... Mesmo formado. Mesmo formado. A gente tem isso, as professoras mais experientes são as professoras regentes da turma e as professoras inexperientes são as professoras auxiliares. Os grandes colégios hoje têm professores e professores auxiliares na turma. Caramba. Os grandes colégios conseguem bancar isso. Né? E aí também depende. Se você quer entrar num grande colégio você vai ter possibilidades de crescimento. Você começa como professor auxiliar, depois numa oportunidade você vai virar professora regente, numa oportunidade você vira coordenador. As grandes escolas pagam melhor. Geralmente as escolas de Santos. Né? Pelo menos no Rio de Janeiro é assim. As escolas de Santos, a gente sabe que são as escolas que pagam melhor, remuneram melhor o professor. São escolas muito exigentes. Muito exigentes. Você acha que isso acaba cortando a liberdade do profissional? Tipo, de repente ele quer dar aula de um jeito, mas não pode, porque tem que seguir aquela política da escola. Mas aí eu acho que se você está entrando para uma empresa, você tem que se adequar o pensamento da empresa. E também não tem jeito. Não tem jeito você entrar numa escola que é tradicional e querer implementar algo revolucionário, construtivista, com outro pensamento. Você tem que se adequar à empresa onde você está. Tem que encarar a escola como uma empresa. A escola particular é uma empresa. Porque de fato é um negócio, né? Agora, tem as escolas menores, que a pessoa vai poder entrar nas escolas menores, talvez ele já entre dando aula, né? Talvez se sinta perdida. Quando eu entrei quando eu saí da faculdade, meu primeiro emprego, sem experiência, eu tinha experiência de lidar com crianças, mas eu não tinha experiência de sala de aula. Eu fui colocada numa turma, sabendo que eu não tinha experiência de turma, mas eu tive uma coordenadora e uma orientadora educacional na escola que amparava a equipe. Então fazia formação continuada, eu tinha 2 auxiliares dentro da turma, porque era a turma de educação infantil, então eu tinha 2 professoras dentro da turma, e eu fui aprendendo também, porque a gente sai com uma formação muito teórica, faz o estágio e tal, mas a gente aprende também no dia a dia. Sim. E eu tive essa equipe que me amparou. Sabiam que eu não tinha experiência, mas gostaram de mim. Então eu comecei nessa escola, eu não peguei primeira turma não, eu fui folguista. A gente ainda pegou uma época que o professor não era obrigado a tirar férias em janeiro. Então em escola de educação infantil o professor tirava janeiro, fevereiro, março, abril, porque a escola não parava, era creche. Então eu era folguista, eu cobria as férias de um mês de cada professora. Caramba. Eu fiz isso por 3 meses, abriram uma turma e me chamaram. Mesmo assim, né, com essa pouquíssima experiência, a coordenadora e a orientadora sentavam comigo, me ensinavam a fazer o planejamento da forma que a escola, porque também tem isso, você sai da faculdade com uma coisa muito ampla. E aí você tem que se especificar na escola que você está, se adequar na escola que você está. Então, elas me ensinavam a fazer o planejamento do jeito que elas queriam. Entendi. Algumas vezes entravam na minha sala, enquanto outras ficavam, ai meu Deus, fulana a coordenadora vai observar minha aula. Me avisou que vai observar minha aula. Eu não me incomodava, porque assim, eu sempre fui muito confiante daquilo que eu fiz, eu sempre me cercava de estudo. E ao mesmo tempo, depois eu procurava saber, você gostou? Tem alguma coisa que eu possa melhorar? E eu sempre tive uma escuta do que eu precisava melhorar. Mas isso não é um negócio muito comum, não. As pessoas não costumam lidar bem com isso. Pois mas aí eu acho que esse é um fator muito importante, porque a gente, mesmo saindo da faculdade, eu fiz o FRJ, considerada a melhor faculdade do Brasil, pelo menos do Brasil, né? Fiz o FRJ, então assim, saí com um bom currículo, né? Mas eu tinha que ir para a prática. Verdade. Né? Então assim, eu tive boas oportunidades, mas eu também tive um bom respaldo. E eu também acho o seguinte, Otto, o que vai diferenciar muito é como a gente estabelece as relações dentro do trabalho. Então eu sempre fui uma pessoa parceira, sempre me botei disponível para que as pessoas também me ajudassem. Então eu sempre fui uma pessoa disponível para troca com a colega, troquei sempre muito com meus pares. Quando eu tive 2 auxiliares, elas não eram professoras, elas eram auxiliares de creche. Tinham um nível de instrução menor que o meu.
eu fazia questão de trocar com elas como é que a gente podia fazer com a nossa turma, o que a gente podia fazer de atividade legal. Eu trazia elas para me ajudar nisso, porque elas se sentiam envolvidas. E aí a gente vai criando vínculo. Sim. Isso também é muito importante. E o saber ouvir, né? A gente tem que saber ouvir. Tava pensando aqui num negócio, sabe aquelas coisas tipo, que falam de psicólogo, tipo, psicólogo é médico de maluco, esses mitos, né? Que hoje em dia, já, graças a Deus, já caíram bastante. Tem algum mito desse na área de pedagogia? Deixa eu pensar aqui. Porque psicólogo, o pessoal sempre fala isso, né? Não sei se tem um mito, não consigo. Tem um que eu já ouvi. Pedagogia é coisa de mulher. Ah, sim. É predominantemente feminina a área, né? Mas a gente agora já tem mais homens lá. Isso é verdade. Isso, a gente tem um preconceito também, né? Quando tem um professor homem na educação infantil. Associa-se muito ainda o professor à figura materna. Mas você acha que isso vem por parte da escola, dos pais ou dos dois? Da sociedade. Uma direção também vai ter dificuldade de emplacar um professor homem numa educação infantil. Caramba. Vai ter dificuldade e aí assim, será que ela vai querer comprar essa briga com o pai? Será que ela vai ter matrícula para essa turma? Será que ela vai querer bancar essa decisão? E você tem profissionais excelentes. É verdade. Porque isso independe de sexo, cor, não tem nada a ver com isso, né? Não. A competência da pessoa não tá ligada a nada. Nada. E assim, a gente tem muito bons profissionais e que acabam deixando de exercer nessa área e às vezes gostam dessa área e não vão exercer em outras áreas da pedagogia porque não tem espaço, não tem campo. Caramba. Tem esse preconceito, sim. Tem esse preconceito e tem o preconceito de... eu escutei isso quando eu entrei para a faculdade. Eu vou ser pedagoga. Vou fazer pedagogia. Você vai ser babá de luxo? Nossa! Não, vou ser professora. É babá de luxo. De educação infantil é babá de luxo. Quer dizer, o professor de educação infantil ainda assim, tem ainda mais pejorativo, né? Porque assim, não é o professor, é como se a educação infantil fosse para ser babá. E é tão importante a educação infantil, ter uma educação infantil de qualidade. Pô, se tu não tem uma base boa, principalmente no ensino fundamental, caraca, aquilo vai se arrastar até o final da tua vida, mano. E na educação infantil, você propõe aulas, propõe atividades que você vai desenvolver habilidades que vão ser importantes na hora de uma alfabetização. Total. Né? Então a gente também tem esse preconceito. Eu escutei isso, mas assim, eu falei, eu vou ser feliz. Né? E encarei, nunca me senti uma babá. Trabalhei em escola de educação infantil só. Nunca me senti uma babá de criança, porque eu tinha consciência do planejamento que eu fazia, da qualidade da aula que eu ofertava, das atividades que eu pensava, né? Então eu nunca me senti assim. E existe algum perfil indicado para quem quer fazer pedagogia? Tem que ter paciência. Eu acho que tem que ser uma pessoa com muita paciência, muita resiliência. Muita resiliência. Não digo nem assim, tem que gostar de criança, porque como eu te falei, o campo é incrível. Mas eu acho que tem que ser uma pessoa com paciência, com resiliência e com uma escutativa. E gostar de criança não necessariamente vai tornar você um bom profissional com criança. Exatamente. Você pode gostar daquele contato informal. A hora que vira um trabalho, uma profissão, é outra coisa. Né? E você tem outros campos. Então, você quer estudar educação, não necessariamente você precisa estar atrelado às crianças pequenas. Você pode... eu gosto de adolescente. Dá para você fazer outro tipo de trabalho. Eu gosto de trabalhar com treinamento. Vai trabalhar em empresa. Hoje a pedagogia também, ela atua dentro de hospitais, pedagogia hospitalar, de jovens que estão em idade escolar, mas estão internados. E internados por muito tempo, por doenças crônicas, doenças graves. Eles não podem perder o direito de ir para a escola. Claro. Então a escola vai até eles através da pedagogia hospitalar. Porra, que legal. Então você tem classes hospitalares hoje no Rio de Janeiro pelo município do Rio, pela escola pública. Caramba. A gente tem classe hospitalar. Você tem também a pedagogia ligada diretamente ao processo de aprendizagem dos idosos.
que estão ali deixando de aprender e tal, você pode trabalhar com idosos. Nessa parte de treinamento do cérebro, né? É bem legal. E assim, você saiu, se formou, ok, beleza. A pedagogia é uma área que você consegue se alocar fácil no mercado de trabalho ou é difícil? Tipo, que nota você daria assim para um recém-formado conseguir um emprego, por exemplo? Depende. Então, depende primeiro. Por exemplo, uma pessoa que sai da pedagogia, se ela quer trabalhar em escola geralmente começam as entrevistas outubro, novembro, dezembro, para contratar em janeiro. Em janeiro, fevereiro. Diminui muito a oferta de trabalho a partir de março. Entendi. Porque o ano começou, o ano letivo começou. A não ser que aconteça alguma coisa que precise se contratar um professor rapidamente, mas é muito pouco. Então, se você quer trabalhar em escola, começar a botar currículo para rodar outubro, novembro, dezembro. Para ter as entrevistas e você poder ser contratado em janeiro e fevereiro. Serviço público depende de concurso, não tem jeito, aí tem que ficar de olho nos concursos. Agora, se você quer outras áreas, jogar currículo o ano inteiro agora, sabendo que na parte de treinamento e de cursos e treinamento, você vai esbarrar nas pessoas que já trabalham com RH, com recursos humanos. Você vai estar ali coladinho com essas pessoas. Então você também tem que conquistar o seu espaço, né? Se você vai trabalhar como... As pessoas geralmente sem experiência vindos de uma faculdade não pegam já cargos de coordenação e direção, né? Ah, sim, bem difícil. Não pega, tem que ser só se for alguém que a família já tem uma escola, é diferente. Mas assim, geralmente você chega na coordenação de uma escola passando primeiro pela sala de aula. Então a porta de entrada... Que faz total sentido, né? Eu acho importantíssimo. Quando você está falando de escola, você tem que passar pela vivência de sala de aula, pela regência de turma, para depois você passar para uma coordenação. Porque às vezes a gente tem ideias fabulosas. E elas são fabulosas. Mas na prática elas não fluem direito. Não funcionam. E me diz uma outra coisa aqui. A pessoa pensou em fazer pedagogia, mas ela não quer entrar de cara na faculdade. Tem de repente, algum curso, um curso técnico que ela possa fazer para ter uma ideia da área? Tipo, Normal, curso normal, de nível de ensino médio. Como é que é o acesso hoje ao normal? Você sabe? Normal, tem algumas escolas particulares oferecem normal e o Estado. Você tem as escolas do Estado que tem curso de normalistas. Tipo essas escolas técnicas, tipo Cefet, exatamente, só que aí você tem as de formação de professor. Bacana. Se tiver em dúvida e tal, você tem algumas. Mas tem particulares também. Particulares oferecem o curso normal também. É uma maneira de experimentar. Mas eu falo mesmo, você precisa do nível superior. Até para ter um salário melhor. Então assim, vai para pedagogia ou vai para o normal superior. E o que te fez escolher pedagogia? Você sempre quis? Olha, eu sempre gostei de criança e eu sempre tive excelentes experiências nas 3 escolas que eu fui matriculada enquanto aluna. São escolas que ficaram na minha vida afetivamente, são memórias afetivas muito legais. Eu tenho inclusive contato com meus professores que foram do jardim. Caramba! Eu criei vínculo com meus professores do primário. Eu criei vínculo com meus professores e diretores de ensino médio. Então, assim, eu fui muito feliz. Eu era muito feliz dentro das minhas escolas. Eu passei por 3. E fui feliz nas 3. E aí, eu sempre fui muito ligada a esporte. Minha mãe sempre incentivou muito esporte. No início, quando tinha que decidir... eu estava em dúvida se eu ia fazer educação física ou geografia. Caramba! Eu queria fazer geografia. Eu acho que até tinha um preconceitozinho de fato com a pedagogia, porque na época que eu estudei eu teria que ter feito o normal. E eu não fiz o normal, eu fiz o ensino médio, na minha época ainda era 2º grau. Tô denunciando a idade. Na minha época ainda era o 2º grau tradicional. Eu não fui para uma escola que oferecesse o 2º grau normal. E aí eu tava em dúvida. E eu achava que eu tinha que fazer o normal para poder dar aula.
Eu não achava que eu podia ir direto para pedagogia. E aí eu estava em dúvida entre geografia e educação física. Aí a escola fez levou a gente para conhecer uma faculdade e tal, e aí eu falei, eu vou ver. E aí eu falei, eu quero ver educação física. Educação física tinha que me fazer anatomia, né? E aí tinha a questão de mexer com o cadáver. E aí eu na hora eu fiquei assim, não, mas eu não quero ir e tal. E aí abriram a porta lá do necrotério pra gente entrar, né, pra conhecer e tal, da faculdade, e aí eu vi um pé. Eu vi o pé, eu já voltei e falei, não quero! Já sei que eu não quero, não vou saber lidar. E não fiquei, não quis. E aí naquele dia eu falei assim, eu tinha toda uma vida no esporte e tal, e eu falei, queria fazer educação física, achava que eu ia se dar super bem com educação física. E o fato de eu ter que trabalhar ter que lidar com a anatomia, eu não quis. Aí eu falei, bom, geografia. Minha segunda opção. Vou para geografia. Tinha que fazer o vestibular, tinha que escolher entre geografia e pedagogia. Eu tava naquele momento assim de ter que fazer a inscrição e escolher. E aí eu sempre morei perto da praia. Eu saía da aula e eu fui privilegiada que o meu ensino médio eu fiz com um grupo muito pequeno de alunos. Então nós éramos 8 meninas. Caramba. Por um acaso. A escola teve uma questão lá, teve um racha lá, as pessoas saíram da escola e ficamos 8 meninas nos 2 últimos anos da escola. E com professores e tal. E aí tinha um professor de geografia que eu me amarrava nele. Eu achava incrível a aula dele, eu me amarrava nele. E eu adorava. Só que a gente saía da aula, ia para casa, almoçava e ia pra praia. E eu chegava na escola, né, com cabelo grande, preta de praia, sabe, toda bronzeada. Mas eu ia pra praia, eu estudava, eu levava, na época não tinha essa coisa de internet, facilidade e tal, eu levava livro, levava um monte de papel, saía com uma bolsa cheia de livro, caderno, papel. Eu ficava fazendo as leituras. O que eu precisava fazer de leitura em casa, eu fazia na praia. E eu ia pra praia, ficava ali, curtindo a praia e tal, mas assim, marcando tudo com fluorescente, anotando e tal. Quando eu chegava em casa, eu preparava os resumos que eu precisava para estudar. E aí um dia esse professor chegou e falou assim, viu a gente falando, vai pra praia, alguém me perguntou, você vai pra praia? E eu ia pra praia sozinha, tá? Encontrava as pessoas, mas eu ia sozinha porque eu estudava. E aí acho que esse professor ouviu a gente falando, tal, vai pra praia hoje, Anny? Não, vou pra praia e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, você não vai passar nunca no vestibular. Caramba. Toma. E eu olhei e falei, hã? Lógico que não. Você acha que você vai passar no vestibular indo pra praia? Eu falei, mas eu vou pra praia pra estudar, eu não vou pra zoar, eu não fico à toa. Eu vou pra ler, pra organizar minhas leituras. Ainda falei pra ele, poxa, na minha casa toca interfone, meu irmão é mais novo, é um entra e sai o tempo inteiro. Eu tenho muito mais concentração na praia. E aí ele falou isso pra mim, você não vai passar. Caraca. Aquilo foi... E aí, assim, olha o papel importante do professor, né? Olha o papel importante. Aí, naquele momento, eu fiquei arrasada. Eu falei assim, mas eu vou passar. E aí, eu fiquei triste e associei a geografia, né? Eu falei, eu não vou mais fazer geografia também. Também não vou mais fazer geografia. Na hora de eu me inscrever, eu falei assim, eu vou fazer pedagogia. Eu fiz pedagogia. E aí, eu inverti. Eu botei a pedagogia na primeira opção e a geografia na segunda. Caramba. E aí... E você nem tinha muito conhecimento, assim, sobre a área? Não, tal. eu sabia que eu gostava de escola. Eu adorava estar dentro da escola. Eu já estava sofrendo porque era o último ano na escola. E eu ia ter que sair da escola. Caraca. E aí eu conversei muito com eu tinha um diretor super parceiro. E esse diretor conversava muito comigo e tal. E aí eu fiz isso. Eu falei, vou inverter. Então eu vou fazer pedagogia na primeira opção, geografia na segunda. E vamos ver que bicho que dá. E aí me inscrevi em todas as faculdades públicas. A minha mãe tinha me avisado que não ia poder pagar a faculdade particular para mim. Minha mãe falou, não posso. Então, assim, é para estudar, para passar para a universidade pública. Não é para estudar contando que a gente vai dar um jeito. Né? Isso é muito importante. Eu acho muito importante, porque as pessoas hoje acho que estão um pouco acomodadas, né? E aí minha mãe avisou isso pra gente. E aí, eu e o meu irmão, quer dizer, meu irmão também depois passou pela mesma experiência, minha mãe avisando isso pra ele, né? Eu e meu irmão fizemos faculdades públicas, né? E aí eu passei
para todas as faculdades que eu me inscrevi. Caraca. Eu pude escolher a faculdade que eu queria estudar. E aí eu fiquei em dúvida na hora, as mais próximas para mim era a UFRJ e a Unirio, ali na URCA. Aí eu fui ver, a faculdade de educação era toda no campus da Praia Vermelha, eu não teria que ir pro fundão. E aí tinha a Unirio também. E aí na hora eu fiquei pesando, a Unirio eu tinha passado no primeiro semestre, a UFRJ eu tinha colocado pro segundo semestre. Aí eu falei, quer saber, eu estudei tanto. Aí eu falei, eu vou começar na UFRJ no segundo semestre. Então eu ainda fiquei um tempinho em casa, curtindo, indo pra minha praia sem ter que estudar. Mas assim, e esse tempo foi muito importante pra mim. E aí eu entrei pra pedagogia da UFRJ. E aí quando eu entrei pra UFRJ, que eu fui entender aonde eu tinha entrado. Que eu tinha entrado na melhor universidade do Brasil. Quanto importante era isso pra mim, pro meu currículo, pra minha vida. Uma porta de entrada. Lógico que eu falo, né? Ser formada pela UFRJ é uma porta de entrada pra mim. Uhum. Permanecer com a porta aberta depende de mim, do meu desempenho. Uma coisa importante, isso era muito comum, mas as empresas hoje, escolas e tal, ainda olham essa questão da onde você se formou, isso ainda é importante como era antigamente? Eu acho que olho. Eu estou no serviço público já há 14 anos. Eu não tô mais não dependo mais do emprego privado. Uhum. Mas eu vejo isso, assim, conta muito aonde você estudou. Conta demais. E assim, o FRJ é indiscutível, né? Porque tem muito pesquisador. Você também pode ter isso, você pode ser pesquisador de educação. Então, assim, eu tenho amigas que não foram dar aula, não quiseram ir para a escola e são pesquisadoras da própria UFRJ com esses programas de incentivo, né? Uhum. Do governo. Então, programa de bolsa, de pesquisa e tal. E aproveitaram para poder serem pesquisadoras dessa área. E você tinha, desculpa, alguém, tipo, da sua família ou da sua referência que era ligada a essa área? Olha, minha avó paterna era professora e as minhas tias-avós e irmãs dela. Então eram 3 irmãs professoras, mas eu não lembro, eu não peguei elas em escola. Uhum. Então eu não lembro disso. Mas você conseguiu trocar alguma coisa com elas? Tipo, como é que era o trabalho ou nada? Não. Eu não tinha essa referência delas como professoras. Sabia que elas eram professoras, elas tinham sido professoras, mas não tinha essa referência. A minha mãe conta que lembra de mim botando meus bonecos tudo para dar aula. Eu não lembro. Mas a minha mãe, quando as pessoas falam, minha mãe falava assim, mas tinha que ser professora. Porque ela dava aula para os bichos de pelúcia. Eu não lembro disso, mas a minha mãe falava isso, que eu organizava todo mundo, botava, ensinava. Né? Agora, eu lembro sim. Eu tinha uma vizinha, na verdade ela era filha da empregada da minha vizinha. Uhum. E ela não conseguia, foi minha primeira aluna particular, assim, ela não conseguia alfabetizar. E ela já estava ficando grande, assim, 9 anos. Caramba. Não conseguia, isso acaba com a autoestima de uma criança. Sim, com certeza. E aí eu sentava e fazia com ela, ensinava. E ela foi indo, foi, assim, se formou e tal. Hoje, acho que ela, inclusive, trabalha como modelo. Uma mulher linda, maravilhosa, super inteligente. E eu falo assim, caramba, que legal, sabe? Foi a primeira. E aí, depois, eu já tive outros alunos particulares que eu vejo, tá tudo na minha rede social, né? E o quanto eu fiz diferença na vida deles. Eu tenho um que é músico, né, e estudava comigo ali e tal, e assim, estudava às vezes assim, de eu ser explicadora, professora particular mesmo, assim, 2, 3 vezes na semana, para fazer dever junto. Caraca. E como é que foi para os teus pais, quando você falou, quero fazer pedagogia? Isso era um negócio que era bem visto por eles, ou eles falavam assim, filha, faz outra coisa? Ai, filha, tem certeza? Tem certeza, filha? Uma família onde a maioria médicos e engenheiros. Caramba! Ser a professorinha. Tem um olhar diferente, né? Eu tive algumas pessoas que me perguntaram, é isso mesmo que você quer? Mas você sabe que ganha pouco, como é que vai ser? E eu pensei várias vezes, falei assim, nossa, ganha pouco, isso realmente. Mas eu não sei se eu ia estar feliz.
Aí também teu objetivo, pelo que você conta, nunca foi ganhar rios de dinheiro, né? Mas assim, dinheiro traz conforto. É claro que é bom. Não traz felicidade, mas traz um conforto. Imagina você poder não ter que ficar fazendo conta no final do mês para ver o que dá para fazer. Uhum. Seria ótimo. E na pedagogia, a educação é muito, depois do que eu te falei, é muito desvalorizada. Então, assim, meus pais tinham essa preocupação, minha mãe, né, com essa preocupação de como é que você vai se sustentar? Porque, assim, enquanto você está sendo sustentado pelo seu pai e pela sua mãe, você não tem que lidar com determinadas questões, e aí você acaba falando, mas eu vou conseguir e tal, mas como é que você vai ver com um salário de professora? É um desafio. Tem que parar pra pensar nisso. Eu não tinha maturidade pra pensar nisso. Não, a gente com 17, 18 não tem essa maturidade. Mas eu tinha certeza de que eu queria fazer algo em que eu ia ser feliz. Então eu tinha isso. Numa época eu pensei em ser veterinária, né? Uhum. E eu acho que eu ia ser a veterinária mais pobre que ia existir. Porque eu não posso ver um bicho abandonado, que eu ia botar todo mundo dentro da minha casa, eu ia ter que sustentar um monte de bicho. Eu não ia aguentar. Então eu acho... Eu pensei... O que me prendeu foi, eu quero ser feliz. Onde é que eu acho que eu vou ser feliz? Né? Onde é que eu acho que eu vou ter prazer em trabalhar? Eu não sei se eu tivesse que trabalhar num escritório com ar-condicionado. Aí tu vai, mas com ar-condicionado, escola, você sempre passou calor, mas eu não sei se eu ia ser feliz olhando para a parede. Uhum. Se eu não pudesse interagir. Eu falo muito, imagina se eu não pudesse falar num ambiente de trabalho onde as pessoas estão concentradas. Eu sei como é que é. Eu trabalhei recentemente no Planetário. Tive a oportunidade de trabalhar no Planetário. E aí eu trabalhava com os astrônomos, diretamente com os astrônomos. Uhum. E eu chegava lá, eles todos muito sérios, muito concentrados. E aí eu chegava lá e era um salão assim que eles trabalhavam. E eu chegava e falava assim... Bom dia! Aí você só via os olhinhos subindo em cima do monitor. Alguns nem respondiam. Caraca. E eu acho que assim, a minha presença expansiva, de certa forma, chegava até a incomodar. Não, é outra vibe. Não incomodar, porque todos eles, assim, na hora que eu saí, se despediram, falaram, e aí eu já encontrei com alguns, como você faz falta. Chegou tal. aquela pessoa feliz aí. Exatamente. O meu chefe... Eu perturbava muito o juízo dele, né? E aí, mas a gente se dá super bem. Até hoje, não é mais meu chefe, mas a gente se dá super bem. E aí, ele, de vez em quando, ele estava muito concentrado e tal, e ele olhava pra mim e falava assim, só um pouquinho. Eu falava, tá bom. E eu falava, meu Deus, eu preciso parar de falar. Por que você é tão feliz assim, né? Pois é, eu sou muito feliz, é isso, assim, eu sou muito de bem com a vida. Sou braba quando eu tenho que ser braba. Meus amigos vão olhar esse vídeo e vão falar assim, como assim? Tá sempre rindo? Lógico que não. Eu sou muito braba quando eu preciso ser braba. Eu sou muito firme. Uhum. Quando eu tenho que ser muito firme, eu sou muito firme. Mas eu sempre vejo o lado bom das coisas. Eu tento enxergar o lado bom das coisas. Então, eu tenho esse... E eu acho isso super importante. E eu acredito muito nas relações pessoais. Eu acho muito importante você... falar com as pessoas, eu sempre falo, né? Eu desconfio muito dos meus vizinhos que não cumprimentam meus porteiros. É verdade. Essa construção de vínculo é um troço assim fundamental. Entendeu? Né? Você tem que olhar o outro, sabe? Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar a 3 minutos da minha casa. Numa escola. Eu trabalho a 3 minutos da minha casa. E eu vou do meu portão ao portão da escola dando bom dia para os porteiros que eu passo ali sempre, pro gari que tá varrendo a rua, né? Tem porteiros que não são do meu prédio, mas me vêm passar ali todo dia. Eu, bom dia, tudo bem? Bom dia. Por que isso, sabe? É educação, é você enxergar o outro, né? Engraçado, eu tava conversando com uma pessoa outro dia e aí o cara virou pra mim e falou assim: olha, eu vou te dizer que ele tratava diretamente com essa parte de relações humanas. E ele falou assim, hoje a qualidade que eu vejo mais difícil de se encontrar é gente que gosta de gente. Exatamente. E a pandemia fez a gente se reinventar, tem muito ensino à distância. Uhum.
escola dando aula virtual, todo mundo tendo que se adaptar, quer dizer, também tem isso, tá? A escola nunca utilizava tecnologia, né? Eu utilizava meio patinando. De repente a tecnologia entrou dentro da escola. Agora a aula é virtual ou vai ser um ensino híbrido, que é super legal, eu sou super adepta ao ensino híbrido, acho que dá certo. Uhum. E aí, assim, você tem a tecnologia. Só que, assim, não é porque você está usando a tecnologia, usando o meio virtual, que você não vai humanizar essa relação. Então, assim... Talvez mais do que nunca precise dessa humanização. Precise dessa humanização. Então, assim, hoje eu não tenho mais eu não tenho turma, né? Mas eu sou coordenadora pedagógica e eu entro nas salas para ver, né? Uhum. E aí o aluno tá de câmera fechada e fala, abre a câmera, eu quero te ver. O professor quer te ver. Sim. Né? Tá à distância, vamos abrir essa câmera, sabe? Vamos falar, vamos olhar no olho, mesmo que seja através de uma câmera. Uhum. Outro dia eu entrei numa sala que uma professora pediu uma ajuda de acesso, estava vendo que o pessoal estava com dificuldade, e eu fui entrar para ver se todo mundo tinha conseguido entrar na sala virtual. Uhum. E aí uma aluna, eu falei, oi gente, a coordenadora é meio maluquinha, hein? Pensa que é igual na escola, que a coordenadora abre a sala de aula e fala com a professora, a porta da sala de aula é a mesma coisa. Vim invadir o espaço de vocês. Aí uma menina falou assim, tia, eu tô na Paraíba. Falei, você tá na Paraíba? Eu vim passar a pandemia aqui. E eu não estou perdendo aula. Caramba. Olha isso, sabe? Quer dizer, é uma família que sabe que vai voltar e essa criança tá tendo aula. Quilômetros de distância. E aí, assim, para ir para a escola, depende muito do envolvimento da família. A família precisa ser parceira da escola. Porque as pessoas sempre falam que a escola é parceira da família. A família também precisa ser parceira da escola para dar certo. Tem que ter a sua parte ali. Então, assim, quem faz o aluno, quem faz a escola é o aluno. Você pode ter a melhor escola do mundo, com os melhores recursos, com os melhores profissionais. Se você não tiver um aluno interessado em receber esse conhecimento, interessado em estar ali, interessado em aproveitar as oportunidades dentro da escola, ele não vai aprender. Ele vai ser um aluno que não vai estar nem aí para a escola. E quando você vai mais a fundo do problema, e aí olha o papel do pedagogo, né? Chamar a família na escola, ver o que está acontecendo, né? Você vai vendo ali como é que a família entende a escola. E uma coisa interessante, que às vezes a gente associa a pedagogia da aula, mas às vezes a gente não se liga. O pedagogo no ensino fundamental, ele pode dar aula de todas as matérias, não é isso? Até o 5º ano, no Fundamental 1. A partir do 6º ano são os professores que a gente chama de professor especialista, que aí são os que fazem história, licenciatura em história, geografia, matemática, português, artes, inglês. E nada impede você ter licenciatura em mais de uma área, por exemplo? Você tem que fazer a faculdade de matemática, faculdade de geografia. Você vai fazer faculdade quantas vezes você quiser. Caramba. Mas o professor, e a gente chama o professor de generalista. Esse professor até 5º ano que vai dar aula de tudo. Português, matemática, geografia, ele é o generalista. Uhum. E no teu caso, em quais matérias você tirava as melhores notas na escola? Português. Sempre me dei muito bem em português, eu sempre gostei de ler. Sempre gostei muito de ler. Então eu me dava muito bem em português. Gostava de matemática. Sempre gostei de matemática. Geografia, história. E aonde eu não me dava bem, já vou logo te dizer. Física e química. Caramba. E eu, filha de uma farmacêutica e de um engenheiro. Caraca. E eu não entendia, e eu não conseguia. E sabe como é que eu conseguia? Eu tive ótimos professores que me pegavam pela mão e sentavam para me explicar. Olha a importância do professor. Eles não me abandonaram do tipo, tenta correr atrás. Eles me explicavam. E eu, na época, agora eu nem sei mais como é que está sendo o acesso do vestibular, mas assim, na minha época você tinha que pontuar as específicas e a não específica. Eu não podia zerar uma prova de física, eu não podia zerar uma prova de química. E olha o meu pânico, que eu não entendia patavina. Caraca. E aí esses professores me pegaram pela mão, sabe? Me ensinaram, vamos lá, vamos tentar de novo. E me ensinavam de outras maneiras. Às vezes você ensina da mesma maneira 10 vezes, a pessoa não entende. Você tem que mudar a forma que você vai ensinar. Por isso que é importante a pedagogia.
Você vai aprender as diversas formas de oferecer um mesmo conteúdo. E essa tua jornada na faculdade, em algum momento ali ficou muito difícil? Tu pensou em desistir por algum motivo? Não pensei em desistir, mas assim, muita leitura. Tem que ler muito. Você tem muito teórico para você estudar. A vida de faculdade é uma vida... É outro ritmo, né? E é uma coisa... Você tem... não vai ter mais o professor pegando você pelo braço para você estudar. É outro nível. Você tem que correr atrás se você quer aprender. O professor diz o que você precisa estudar. Você vai estudar se você quiser. E se você não quiser, o professor não vai ficar correndo atrás de você. O professor de ensino superior, ele não corre atrás. Eu tenho uma ideia, né? Porque, por acaso, agora eu tô lendo um livro sobre a teoria das inteligências múltiplas. E aí, o autor, né, que é o Howard Gardner, ele fala que ele teve contato, quase que diretamente com o Jean Piaget, que é um dos patronos aí da pedagogia, né? O pessoal fala muito nele na faculdade. E ele fez, assim, pelo que eu li, um bom tempo do trabalho dele foi diretamente esse desenvolvimento para educação com crianças. Isso, né? Isso. Ele foi estudar como é que a criança assimilava conhecimento. Como é que ela construía o conhecimento, o conhecimento dentro da cabecinha dela. É engraçado, né? Porque, se eu não me engano, acho que o Piaget começou a carreira como pesquisador em 1920. Acho que por aí, pelo que eu li. E aí, isso é usado até hoje, tipo, 100 anos depois. Pois é, assim, porque ele conseguiu classificar, estabelecer todo o processo de aprendizagem. Você tem outros teóricos também que são formidáveis. Você vai ter Emília Ferreiro, você vai ter Paulo Freire, que é tão importante pra gente, Paulo Freire, né, que ele inclusive considera o que cada indivíduo traz na sua bagagem. E isso foi tão importante para a educação, né, de jovens e adultos. Imagina você pegar um adulto que teve uma vida inteira, mas ele não sabe ler e escrever. Como é que é importante você considerar? Ele não está começando ali, naquele momento. Ele tem uma bagagem. Vamos usar essa bagagem para ele aprender. Por quê? Eu acredito muito numa pedagogia de afeto. Se você gosta, você se dispõe a aprender, mesmo que você tenha dificuldade. Era o meu caso com física e química. Eu não gostava, eu tinha dificuldade, mas eu tinha professores muito legais. Então, só o fato deles serem legais e me chamarem para se oferecerem para poder me ensinar de novo e de novo algo que eu tinha dificuldade, eu já ia disposta a aprender. Agora, imagina você ter um professor que você não gosta. Você entra na aula dele sem querer ouvir a voz dele. É verdade. E isso dificulta o seu processo de aprendizagem. E você acha que dentro dessa área de dar aula especificamente, tem muita gente ali que de repente não, por exemplo, não gosta mais ou está insatisfeito, aí fez um concurso público e aí acaba virando aquele professor que está habituado, vai para lá por ir, mas não curte mais dar aula, porque, assim, quando eu estudava não tinha tanto essa questão de abater os professores como era hoje. Mas eu lembro que a gente viu uma diferença, assim, tinha uns caras assim, que chegavam vibrando para dar aula e tinha gente que chegava ali, parece que ele queria cumprir mais um dia. Eu sempre falo para as pessoas, assim, por exemplo, você falou aí o ensino público, né, que faz o concurso público e está ali encostado. Eu falo para as pessoas, para os meus colegas, quando surgem algumas situações, ninguém fez concurso enganado. Exatamente. Todo mundo sabia minimamente a realidade do que ia encontrar, no caso da escola pública. Exatamente. Você não entra para a escola pública achando que você vai ter um monte de facilidade, por exemplo, de materiais. Então ninguém faz concurso enganado, ninguém fez o concurso obrigado. A gente faz porque a gente busca uma estabilidade profissional, uma estabilidade salarial. A gente busca isso, certo, né? Para não ter que ficar à mercê, ser mandado embora e tal. Mas a gente não pode não ser professor. Quem sofre são os alunos, que são privados de terem uma aula de qualidade. Para esses profissionais, eu sempre falo assim, deveriam se reciclar, a sua chefia, a sua equipe gestora deveria oferecer
outra escola. Às vezes é uma questão de estar numa escola, ele não tá feliz numa, vai para outra. É um trabalho de formiguinha, né? De convencimento, de você cativar. É porque na escola particular você vai resolver isso como? Mandando o cara embora. Rapidinho, né? Entendeu? Você resolve trazendo o outro mais animado. Na escola pública você vê você vê isso acontecer mais, ainda mais assim, pessoas que estão muito cansadas, ou que passaram por escolas ou por salas muito complicadas, muito difíceis, porque o professor dentro da escola pública, ele é professor, psicólogo, ele vira pai, mãe, irmão, ele vira tudo. Enfermeiro, ele vira tudo para aquela criança, para aquele aluno, né? Porque não tem esses profissionais, não tem um profissional dentro da escola, você não tem um psicólogo dentro da escola de fácil acesso. Então muitas vezes você recebe informações, o seu aluno te conta coisas e você ali já vai ter que lidar com aquilo. Mesmo que você depois sinalize para a equipe gestora que esse determinado aluno precisa de um apoio psicológico. Não, eu imagino que uma criança, assim, que tem um relacionamento bom com o professor, de repente, sei lá, tá passando por uma situação de abuso em casa e tal, às vezes pode se abrir com o professor, né? Sim, e assim, na escola a gente pega muito isso, assim, as crianças se sentem confiantes na escola, estão fora do ambiente familiar, muitas vezes as crianças escutam isso, né? Eu queria falar, isso é bobagem. A gente tem que aprender a escutar nossas crianças. Muitos casos de abuso a gente sabe na escola, justamente porque a criança não encontrou ambiente para falar em casa. Ou a criança falou em casa e não foi, não acreditaram nela. Então ela vai aonde? Na escola. Na escola, quando a criança vai para a escola também, se ela está sofrendo algum tipo de abuso ou está passando por alguma situação tensa dentro de casa, ela saindo do ambiente familiar e indo para o ambiente escolar, ela se sente mais relaxada. E aí ela fala. Ela pode falar, ela pode desenhar. Às vezes ela não fala diretamente, eu quero falar. A criança tem isso, né? Mas ela conta. Dá sinais. E a gente tem que ter um olhar sensível para perceber os sinais. Tá claro pra mim que pedagogia é a tua arte, né? Eu gosto. Mas você sempre foi feliz com isso ou foi melhorando com o tempo? Não, eu tive momentos em que eu falei... Principalmente na questão financeira, né? Teve um momento que eu queria ser independente financeiramente e eu não conseguia. Eu podia começar o meu dia às 7 da manhã, terminar às 10 da noite, dando aula de manhã, de tarde e aulas particulares à noite. Caramba! E eu não consegui me sustentar sozinha e falar assim, caramba, como é que vai ser? Então teve momentos que eu falei assim, será que é isso? Tem outra coisa, né? Eu escolhi ir para o serviço público pela estabilidade, mas eu não tenho variação salarial. Então, também tem o outro lado, né? Eu tenho que viver com aquele meu salário, vai ter uma variação de aumento de percentual de governo e tal, né? Obrigado, mas eu não tenho como, agora você ganhou uma promoção, pá! E trabalhando a mesma coisa, eu vou ter que fazer outras coisas, assumir outros cargos, foi o que aconteceu. Eu fui trabalhar na gerência de educação, eu ganhava um pouquinho a mais. Fui trabalhar no planetário, eu ganhava um pouquinho a mais. Mas o meu salário de professora não muda. Varia muito pouco. Então, muitas vezes eu falei assim, será que eu escolhi a profissão certa? Será que era isso? Ainda mais depois que vem filho. Você fala assim, meu Deus, eu tenho um filho agora, e agora? Você acaba também podendo trabalhar menos tempo, né? Também tem isso. Então, assim, a gente... quando eu me sinto assim em dúvida se eu fiz a escolha certa, é quando chega na parte salarial. Será que eu fiz a escolha certa? E você acha que a pedagogia ela exige algum tipo de talento, vocação especial ou não? Qualquer um que tenha aquelas habilidades que a gente comentou, como resiliência, paciência, tudo consegue atuar bem na área? Eu acho que consegue atuar bem na área. Eu acho que as pessoas têm que ser expansivas. Acho que as pessoas têm que saber se relacionar com os outros. Qualquer pessoa pode ser. Você tem que tem que ter uma parte dessa comunicação social também, não digo muito elevada, mas tem que ser num nível bom. Você não pode ser um professor introvertido, por exemplo. O professor introspectivo vai ter mais dificuldade, né? Não só com os alunos, mas também com os pais, né? Com os pais, lidar com coordenação, com chefia, uma pessoa mais fechada, né?
Lógico, as pessoas tem pessoas introvertidas e tal, e ok, é o perfil de cada um. Eu acho que a pessoa. Mas pedagogia é para todo mundo. Eu acho que tem um campo dá para inserir qualquer perfil. Acho que as pessoas que vão ter mais facilidade são as que se relacionam melhor. Mas eu acho que isso em qualquer profissão. Eu creio que. Não sei se em qualquer, mas acho que na maioria com certeza. E quais são as tuas características pessoais que te ajudam no teu trabalho? Ser faladeira, né? Ser tagarela, porque isso facilita muito, né? Essa comunicação. E atualmente no meu trabalho, que eu lido com o aluno, eu lido com o professor e eu lido com a família. E lido com a minha equipe chefia. Então eu lido com todo mundo. Então, falar, botar pra fora, assim, de poder estar disposta a estabelecer conversas, canais de comunicação, eu acho muito importante. E assim, eu sempre trago um sorriso no rosto. Então eu tento estar sempre sorrindo. Você não vai me ver chegando no meu trabalho, cara fechada, sabe? Eu chego de bem com a vida, eu chego assim, tem que trabalhar, é o que temos para hoje, né? Então vamos trabalhar da melhor maneira possível, dentro das condições. São ideais? Não, não são ideais. Eu não tenho condições ideais de trabalho atualmente. Mas também, se a gente for botar, nunca vai ter o ideal. Porque, hoje eu preciso de uma caneta. Aí você tem a caneta. Agora eu preciso de um papel. Aí você vai ganhar um papel. A gente sempre vai, né, subir um degrau, né? E assim, eu hoje não tenho condições ideais de trabalho. Minha equipe não tem condições ideais de trabalho. Até porque a gente trabalha... a gente precisaria, por exemplo, de uma internet de qualidade. Porque a gente está todo EAD. E a gente não tem. Eu uso da minha... Quantas vezes eu roteei o meu celular para eu poder... tá numa reunião. Porque a internet que é o que tem na escola não dá conta. Mas isso é algo que não tem como a gente resolver também. Porque não é a tua gestão, né? É muito maior que isso, né? Não depende da minha escola. A qualidade de internet ofertada, a qualidade de cabo, a qualidade dos computadores que a gente tem. Quantas vezes eu roteei meu celular, levei o meu notebook debaixo do braço para a escola, para poder fazer um trabalho e tal. Mas assim, mesmo dentro dessas dificuldades, eu tento estar com um sorriso no rosto. E o contrário? As tuas características pessoais que te atrapalham na pedagogia? Tagarela me atrapalha de vez em quando, porque eu sei que eu atrapalho os outros. Eu quero ficar conversando, eu quero falar, quero aprofundar determinado assunto e as pessoas estão cansadas de ouvir minha voz. Então, mas eu acho que é isso. Eu tenho uma dificuldade de ser pontual. Assim, eu sou pontual, mas eu faço um esforço muito grande, que para as pessoas legal, eu sou pontual, ok, é normal. Para mim, eu faço um esforço para... Então, assim, eu marco tudo antes. Eu super te entendo. Entendeu? Eu acho que isso, mas isso assim, não chega a me prejudicar, não prejudica, né? Então, eu acho que até por isso... Mas é um negócio que você tem que lutar diariamente. Eu tenho que lutar diariamente. É uma coisa assim, acho que é por isso que eu já chego no 220 volts no meu trabalho, porque eu já tô me antecipando. E eu acho tão importante cumprir horário... que quando às vezes eu me atraso um pouco, eu mando pra minha chefe assim, aconteceu um imprevisto aqui, que eu já sei que eu vou me atrasar, né? Que aí não vai ter jeito. Aí eu falo já mando uma mensagem pra ela, antes de eu chegar, pra ela não ter que ficar assim, será que vem? Será que não vem? Porque a gente tá indo presencial pra escola, tá? Não tá tendo aula, mas a gente tá indo presencial. Então eu mando mensagem, e eu moro muito perto, então eu mando mensagem pra ela. Olha, aconteceu um imprevisto aqui dentro de casa, vou chegar atrasada. Então, quando ela chega na escola, né, ou ela olha o relógio, a Janine não chegou, ela já sabe porque eu já mandei uma mensagem. Eu sempre falo assim, gente, se preocupem se eu não mandar mensagem. Aí você chama a polícia, a bombeira, eu fui sequestrada. Sim. Eu acho muito importante a comunicação. Uma coisa legal aqui, se você pudesse encontrar a Janine lá no primeiro dia de faculdade, que dica você daria para tornar a vida dela mais fácil ali? Que dica que eu daria pra tornar ela? Sei, de repente, uma matéria da faculdade que foi muito difícil, algum momento de perrengue. Quais dicas você daria pra ela? Eu acho que eu diria pra ela... Aproveita melhor os professores, porque eu acho que os professores da faculdade, eu senti uma distância muito grande. Eu senti muito isso, né? Não tinha essa proximidade. Então, se aproxima dos professores, eles não mordem.
É, porque a realidade é muito diferente do professor de escola para o professor de faculdade. E eu vim de uma escola de bairro com 8 meninas. Então eu entrei na faculdade e falei assim, bum, meu mundo. É quase uma aula particular, entre aspas, né? Quando a gente no ensino médio, a gente foi moleza passando. Eu falo que a gente foi privilegiado, assim. Todas passaram na faculdade, nenhuma não passou no vestibular. Caramba. Foi muito legal isso. Mas eu na faculdade, se eu encontrasse a Janine de lá de trás, eu ia falar... aproveita mais as interações e também com os próprios eventos da faculdade, né? Aproveita mais as palestras, que os seminários. Essas oportunidades são boas. Eu ia para aula e voltava, Não me preocupava muito em estar no seminário, porque eu queria também voltar para casa, eu queria hora livre. Às vezes eu ficava na faculdade, eu lembro disso, né? Assim, eu tinha a primeira aula 1h. E aí eu só ia ter aula, assim, eu tinha aula 1h, aí tinha aula 3h. Aí tinha uma lacuna, assim, de 4 às 7h. Essas 3 horas pra mim, se não tivesse um trabalho pra fazer, eu não aproveitava estudando. Eu acho que eu deveria ter aproveitado pra ou estar envolvida num seminário, envolvida em alguma questão. Eu passava hora, passava tempo. Né? Mas eu acho que é mais habitual nessa fase mesmo. Não tinha maturidade, né? Eu ia raramente, assim, apesar de eu gostar muito de ler, era um tempo que eu poderia estar lendo alguma coisa da faculdade, de assuntos da faculdade. Não, eu já estava lendo revista. Entendi. Sabe? Eu acho que eu diria isso, assim, estuda bastante essas questões. Um último ponto aqui. A gente dá, entre algumas dicas aí que a gente compartilha com os jovens, é que se você quer fazer uma área, no caso pedagogia, por exemplo, é interessante que você tenha contato direto ou indiretamente com algum profissional que trabalha com aquilo. E uma das maneiras hoje, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia e tal, você entra ali no Instagram, procura profissionais daquela área, manda um direct para a pessoa, pergunta se ela se importaria, de repente tirar algumas dúvidas e tal, porque é uma maneira de você ter uma proximidade quando você, por exemplo, não tem ninguém da tua família ou da tua referência que trabalha naquela área, né? Você tem tempo, você conseguir disponibilizar se alguém de repente quiser te procurar para tirar dúvidas e tal? Consigo, vou ter o maior prazer. Quem quiser me procurar, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Pode falar o Instagram? Pode claro. Falar? Depois você bota lá na legenda. A gente vai botar na descrição do vídeo. Então tá. Então pode só me procurar. Lá no Instagram, @Janine_HOF, que meu sobrenome é muito difícil, _psicoped. Beleza. A gente pode ficar tranquilo, a gente deixa na descrição do vídeo, porque isso é importante. Às vezes você vê um negócio... Quantas vezes eu assisti algum podcast, alguma entrevista, eu pensava assim, pô, que parada maneira que essa pessoa falou e eu queria falar com a pessoa, ter um contato e tal. E eu sou super disponível. Eu acho que a gente, com bons profissionais dentro da nossa profissão, a gente consegue também tentar modificar um pouco o olhar que a sociedade tem com a nossa profissão. Então eu estou super disponível, quem quiser entrar em contato... Tiro dúvida, converso, aprofundo questões da educação. Pô, show de bola. Cara, queria muito te agradecer pela tua presença, por você ter aceito o convite. Foi, porra, super legal. Tenho certeza que se tem alguém aí que pensou em pedagogia, vai estar mais encantado agora. Eu adorei também. Adorei poder passar um pouquinho dessa profissão que eu escolhi, né? Adorei demais. Não, é muito legal. Obrigada pedagogia é um negócio sensacional. Eu que te agradeço. Gente, é isso. Adorei o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Tenho certeza que foi muito esclarecedor. Já sabe, vai ter aí o Insta dela aí na descrição do vídeo. Pode dar uma perturbadinha de leve, sem abusar. E se tiver algum tema, alguma outra profissão que vocês queiram num próximo podcast, bota aí que a gente traz pra vocês. Então é isso. Um abração pra todo mundo. Fui.